Irmãos, nós estamos então numa série Como Integrar Fé e Trabalho, não é? Hoje nós estamos na terceira semana. Infelizmente, semana passada eu tive uma intoxicação alimentar e teve esse pulo, não é? Então hoje é a terceira semana que nós estamos falando sobre esse assunto. Como das outras vezes, eu quero incentivá-los profundamente aqueles que não conseguiram pegar o início da série, né? A 1 e a 2, assistam no nosso canal do YouTube, não é? Então escreva Quadrangular, Mogi Guaçu Sede, já vai sair lá no nosso canal. Aproveita e segue nosso canal, né? Para dar uma força lá pra gente. E assista a mensagem e compartilhe, não é? Compartilhe a mensagem com aqueles que você sabe que estão precisando. Amém? Irmãos, nós iniciamos essa série com essa pergunta, né? Você já pensou em como o seu trabalho glorifica a Deus? Essa tem sido a pergunta que norteou, está norteando tudo que nós estamos conversando aqui, porque para muitos o trabalho ele acaba se tornando apenas uma busca egoísta, uma busca individual, para realizar seus sonhos, para realizar seus desejos, uma busca por sobrevivência, e nós não nos atentamos em entender que o nosso trabalho, ele é parte fundamental da nossa adoração a Deus, né? É como um todo, nós não separamos nossas vidas como aquilo é o meu trabalho secular e agora as coisas que eu faço para Deus. Toda a nossa vida, tudo que nós fazemos em adoração a Deus, não é? Então, o trabalho, ele entra como uma forma de adoração a Deus. E essa mudança de mentalidade muda, obviamente, tudo. E é sobre isso que nós estamos conversando. E a base que nós discutimos logo no início, que nos permite entender a importância do trabalho na adoração a Deus, nós percebemos que desde o início, quem pediu, quem nos colocou para trabalhar foi Deus, e nós viemos conversando a respeito disso. E o trabalho foi colocado para nós como uma vocação, significa que nós somos chamados por Deus ao trabalho. E o trabalho tem como grande objetivo a restauração desse mundo caído, não é? O desenvolvimento, o cuidado daquilo que Deus criou aqui. E nós temos, né, vindo nessas últimas duas mensagens, fortalecendo e entendendo que o trabalho, então, ele é uma missão para nós, e o seu objetivo vai muito além, ou seja, é muito acima do que os nossos meros interesses pessoais, não é? Então, a ideia de que o trabalho nos traz o pão de cada dia, ou que através do trabalho nós vamos realizar nossos sonhos, tudo isso é verdade, isso acontece na jornada de trabalho, mas o trabalho não tem, não é, esse grande objetivo final, ou seja, realizar nossos sonhos. E nós temos aprendido isso, e novamente, para que você possa entender melhor, assista lá os 2 primeiros capítulos dessa série. Vamos ler juntos aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19. Esse texto aqui, ele acontece logo após o pecado, né, de Adão e Eva. E nós temos então esse duro texto direcionado a toda a humanidade. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 16, quem estiver sem sua Bíblia pode acompanhar pelo projetor. Vamos lá. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou:
visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Amém? Uma rápida oração. Querido Deus, nos abençoe neste momento no entendimento da sua palavra, que haja transformação das nossas vidas, do nosso coração, Pai. Que o teu Espírito trabalhe em nós neste momento. Assim oramos e agradecemos. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, então, até este momento, nós refletimos na visão bíblica do propósito original do trabalho para o ser humano, não é? Então, o plano original, aquilo que Deus desenhou para o trabalho. E esse propósito, ele é lindo, não é? Porque através do trabalho nós somos felizes, nós ajudamos pessoas, nós construímos coisas, nós nos tornamos provedores, nós transformamos o mundo, desenvolvemos o mundo, não é? Então, a visão original do trabalho, ela é maravilhosa. Porém, uma rápida olhada para a realidade das nossas vidas, nós percebemos que a realidade não é tão simples assim, né? Nós vivemos em um mundo corrompido, um mundo repleto de doenças, de mortes, catástrofes, como nós acabamos de orar a respeito, injustiças, egoísmo, não é? Um mundo cheio ali de problemas e tantas outras coisas. E todo o caos desse mundo é um resultado direto da rebelião do coração humano contra Deus. A morte, a destruição, enfim, o pecado que inunda e deturpa tudo aqui é consequência direta, não é, da rebelião do nosso coração para com Deus. O pecado de Adão e Eva, ele foi desastroso. Ele quebrou ali diversas criações de Deus que estavam em plena harmonia, como o trabalho. E trouxe consequências desastrosas para nós. Em tudo, inclusive no trabalho. Então, após o pecado de Adão e Eva, após a queda da humanidade, ali representado por Adão e Eva, o trabalho que era perfeito, que era somente algo que trazia alegria, dignidade, preenchia o homem, esse trabalho então passou a existir em um mundo que continua sendo sustentado por Deus, mas deturpado e desorganizado pelo pecado. Então, nós temos que entender, e isso tem que ficar muito claro para nós, que o pecado distorceu tudo. Distorceu aquilo que era perfeito. O pecado deturpou os planos originais de Deus. Ele quebrou a ordem que Deus tinha colocado, a harmonia. E é importante nós entendermos isso para que, então, sabendo a causa, nós possamos entender o tratamento para buscar, né, a recuperação desse projeto original de Deus e satisfação através do trabalho. Quando você vai no hospital, a principal informação que você quer é um diagnóstico. Porque uma vez que você sabe a causa do problema que você está enfrentando, existe a possibilidade, então, de você iniciar o tratamento corretamente, você sabe o que você deve fazer e o que você não deve fazer. É por isso que é importante você entender que a causa do sofrimento e da dor no mundo e no nosso trabalho é pelo pecado. É uma distorção feita, produzida pelo pecado. E sabendo disso, então, agora nós sabemos a forma que nós devemos lidar com o trabalho, a forma como nós devemos entender todo esse sofrimento que hoje o trabalho traz, sabendo que essa não era a função original do trabalho. Ainda em Gênesis, agora capítulo 2,
nós temos esse trecho extremamente conhecido, onde Deus dá a ordem, não é? Que diz: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Existem diversas formas de nós explicarmos essa árvore, né, esse acontecimento. E eu tenho certeza que você já parou para pensar, né? O que é que tinha de especial nessa árvore? Por que esta árvore? E é interessante você pensar que é bem possível que essa árvore não tinha nada de especial. Que ela era uma árvore como as outras. Mas aquilo que ela simbolizava era especial. Por quê? Ela simbolizava a obediência do homem e da mulher. Então a árvore ela pode ser vista como um teste. Ela estava lá para testar. Testar o quê? Se na vida da humanidade ali representada por Adão e Eva, Deus era a maior prioridade deles. Se para Adão e Eva crer na palavra de Deus e obedecê-lo estava acima de todas as coisas, inclusive dos seus desejos pessoais, das suas ambições. Então é como se Deus falasse: olha, eu quero que vocês façam algo por mim. Não que vocês vão entender o motivo pelo qual estou pedindo isso, mas eu quero que vocês me obedeçam, porque há tanto amor e fé por mim, que vocês vão me obedecer sabendo que aquilo que eu estou pedindo é o melhor para vocês. E o que eu estou pedindo é que vocês não comam daquela árvore. Então você entende que aquela árvore ela pode ser vista como um teste. Ou seja, enquanto eles não comem daquela árvore, eles continuam obedecendo a Deus e demonstrando através dessa atitude que obedecer a Deus é sua prioridade. E que o amor a Deus e a sua obediência vem, como o próprio nome diz, prioridade, vem primeiro. Inclusive, obviamente, dos seus desejos e ambições. Mas qual foi o resultado? O resultado é que o homem e a mulher caíram. Eles falharam nesse teste. E a partir do momento que eles falham, fica muito claro que, naquele momento, a vontade de Deus não era a prioridade na vida deles. Que naquele momento, eles se importaram mais com a vontade deles, com aquilo que eles achavam. E quando isso ocorreu, a Bíblia fala que o homem e a mulher se tornaram como Deus. Se tornaram como Deus. O que isso significa? O homem e a mulher se tornar como Deus. Significa que até aquele momento, quem exercia autoridade de comando e quem dizia o que era bom para o homem e para a mulher, era Deus. Ele exercia esse papel de comando, de autoridade, de decidir o que é bom, o que é ruim. Porém, quando eles comem do fruto, é uma mensagem muito clara dizendo: Deus, nós não precisamos do Senhor dizendo para nós o que fazer ou o que não fazer. Nós não precisamos que você diga o que é bom, o que é ruim. Nós queremos ser como você, ou seja, nós queremos mandar em nossas próprias vidas. Nós queremos ter a autoridade de decidir o que é bom e o que não é bom para nós. Nós queremos dominar. Nós queremos fazer a nossa vontade, não a sua. Então, nesse sentido, eles se colocaram na posição de Deus. Eles se colocaram nessa posição de comando sobre suas próprias vidas. Posição essa que antes cabia ao próprio Deus. Por quê? Porque Deus ele tem total capacidade e condição de saber o que é bom, o que é ruim, de conhecer o futuro. A partir desse momento, então, nós temos o homem e a mulher com o poder de Deus no que se diz a respeito de domínio sobre a sua própria vida. Só que sem a capacidade de Deus para poder viver esse poder. Porque o homem não tem a mínima capacidade de dominar sua própria vida. Nós somos frágeis,
nós somos egoístas, nós vivemos caindo e deslizando nas nossas próprias palavras, nós não temos capacidade de saber o que vai acontecer daqui um segundo. Então, obviamente, se tornar como Deus é um problema para o homem. Porque nós podemos ter condições de fazer a nossa vontade, mas nós não temos a capacidade de discernir e de saber o que é bom e o que é ruim. Então, obviamente, a partir desse momento que o ser humano decidiu colocar fogo, vamos colocar assim, no manual de fábrica que Deus tinha feito, a raça humana ela caiu. Tudo foi deturpado, tudo foi quebrado. No momento que a criatura acreditou que teria mais condições e capacidade do que o seu próprio Criador, tudo desmoronou. Tudo se perdeu. E então nós começamos a viver na contramão de todo o projeto de Deus. E ao invés de fazer a vontade de Deus e servir a Deus, agora nós fazemos a nossa vontade. E nós servimos ao nosso próprio ego. E talvez você já tenha se perguntado, né? Ou pensado, nossa, mas Adão e Eva tinham que ter pecado, não é? Eles tinham que ter errado, eles tinham que ter caído. Como é que eles foram capazes de desobedecer a Deus? Veja que a desobediência, né, o pecado de Adão e Eva foi justamente eles colocarem de lado a vontade de Deus e aquilo que Deus havia ordenado para realizar as suas próprias vontades, para servir suas próprias ambições. E quando você se dá conta que esse foi o pecado, você percebe que nós continuamos pecando dessa forma constantemente. Afinal de contas, quantas vezes você sabia o que deveria fazer de acordo com a vontade de Deus e mesmo sabendo você fez o contrário? Quantas vezes? Quantas vezes diante de tentações, de dilemas, de grandes decisões na tua vida, você sabendo qual era a conduta cristã a ser adotada, e mesmo consciente disso, você fez ao contrário, ou você adotou uma outra conduta? Quantas vezes você deu vazão aos seus sentimentos, emoções, às suas próprias razões, ignorando os alertas de Deus, ignorando as repreensões da igreja, e viveu relações totalmente fora dos padrões de Deus? Então veja, constantemente nós estamos incorrendo no mesmo pecado de Adão e Eva. Porque constantemente nós acabamos colocando Deus de lado, dizendo, Deus, agora quem vai tomar essa decisão sou eu. E eu sei o que é melhor para mim. Então perceba, não se ache demais. Você no lugar de Adão e Eva, faria a mesma coisa. Eu creio assim. E é exatamente quando nós vivemos dessa forma, tomamos a decisão de cuidar das nossas próprias vidas, e temos a cara de pau ainda de cuidar das nossas próprias vidas, e quando acontece algo, Deus, agora isso aqui eu preciso que o Senhor cuide. Não, mas isso aqui, é só disso aqui que o Senhor vai cuidar, tá? Isso aqui pode deixar que eu sei o que eu vou fazer. Nós ainda queremos falar para Deus o que Ele tem que cuidar ou o que não cuidar. Não é? É exatamente assim que viver uma vida com o propósito que Deus tinha para nós, e viver em plenitude aquilo que Deus criou para nós, foi deturpado, foi destruído. E o resultado é esse, nada funciona como deveria, nós nos perdemos facilmente dentro do nosso próprio ego, tudo está distorcido, danificado, quebrado. Nada mais se encontra exatamente da forma que Deus criou. E obviamente isso inclui o nosso trabalho. Então, o pecado é a razão de todo o sofrimento aqui na terra, inclusive do seu trabalho. Agora sim, o trabalho continua sendo bom? O trabalho ele continua tendo propósito? Sim, o trabalho continua sendo bom, o trabalho continua tendo propósito. Nós vimos isso nas duas primeiras pregações.
Talvez um termo que demonstre isso claramente, em como o trabalho, mesmo deturpado, ele continua sendo bom, em o trabalho mesmo trazendo sofrimento e frustração, muitas vezes, dor, ele continua sendo bom, é o termo que nós usamos, que é o trabalho de parto. As mulheres sabem muito bem, porque elas vivem isso, e os homens por observar, que o trabalho de parto causa dor, traz sofrimento, dificuldades. Porém, o propósito é bom. O resultado é muito bom. Então, nós devemos olhar para o trabalho dessa forma. Ele foi deturpado, sim, assim como dar à luz foi quebrado. Mas, mesmo sendo deturpado pelo pecado e trazendo agora sofrimento que antes não havia, como nós lemos em Gênesis, os requisitos do projeto original ainda estão lá. E o trabalho continua dando bons frutos, continua gerando bons frutos. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, da terra. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Esse é o momento que o sofrimento entra no trabalho. Com sofrimento você se alimentará. A terra vai dar espinhos e ervas daninhas. Suor do seu rosto. E hoje eu quero falar a respeito de um desses espinhos, né, dessas dores que acompanham o trabalho, como resultado direto do pecado. E o tema desse espinho eu coloquei como o trabalho é infrutífero. O trabalho é infrutífero. O que significa? O que eu quero dizer com isso? Significa que no nosso trabalho nós sempre criamos, nós sempre imaginamos muito mais do que aquilo que nós vamos conseguir realizar. Nós criamos cenários de tudo que nós vamos ser e todo o potencial daquilo. E quase que 100% talvez nós não chegamos nem na metade daquilo que nós mesmos sonhamos e pensamos. Seja por falta de habilidade da nossa parte mesmo, ou por resistências ao redor de nós. Eu quero deixar isso um pouco mais claro. Quando nós trabalhamos, nós criamos cenários de como vai ser esse trabalho. Nós criamos cenários de onde nós vamos chegar, do que nós vamos produzir. Nós temos sonhos do quão longe nós vamos nesse trabalho. Do quanto nós vamos trazer de impacto positivo, de quanto que nós vamos transformar o mundo, de quanto de que nós vamos colher de alegria e de bênçãos nesse trabalho. Nós miramos lá no alto, não é? E talvez você que veio aqui na primeira e na segunda mensagem, você tenha saído animado da igreja, não é? O meu trabalho ajuda a desenvolver a criação, o meu trabalho ele traz importância e dignidade para mim, eu sou o braço de Deus neste mundo, e através do meu trabalho eu ajudo pessoas. E claro, tudo isso é verdade, nós vimos que tudo isso é verdade. Mas o ponto é que o trabalho traz consigo sofrimento. Ele traz consigo conflitos, inveja, cansaço. E como se não bastasse tudo isso que ele traz consigo, nós temos que encarar a realidade que a chance de nós alcançarmos todos os nossos objetivos no trabalho é muito baixa. É muito baixo. Nós sonhamos em viver uma carreira em que nós possamos usar toda a nossa capacidade. E talvez você passe a vida toda e você não trabalhe em algo que você use toda a sua capacidade. Talvez você não trabalhe em algo que você use seus dons e talentos. Ou então, se você conseguir uma carreira que você use seus dons e talentos, você consiga usar toda a sua capacidade,
Talvez você não consiga realizar seu trabalho tão bem feito por conta dos conflitos, da inveja dos colegas de trabalho, das dificuldades impostas por outras pessoas. E por mais que você possa não querer admitir, muitas vezes nós somos esses que contribuem para a frustração do trabalho do outro. Muitas vezes nós somos essa força de resistência que dificulta o trabalho dos outros que trabalham conosco. É importante você entender isso. O trabalho é bom. Deus usa o trabalho para grandes propósitos. Mas por causa do pecado, quando você está trabalhando, vai surgir espinhos e ervas daninhas. E você tem que lidar com eles. Existia um compositor de ópera muito famoso, chamado Antônio Salieri. Esse compositor, em um certo momento da sua vida, ele realmente teve contato com Mozart. Foram contemporâneos. E dizem que quando ele ouviu a música do Mozart, ele presenciou aquilo que Mozart havia escrito, a musicalidade, o seu dom, e ele viu como aquilo era lindo, como aquilo era belo, como aquilo traduzia a vontade que ele tinha de criar algo, como aquilo era a beleza que ele queria ter criado nas suas próprias composições, mas nunca tinha conseguido. E quando ele se dá de cara com isso, ele tem que admitir que ele não teria a capacidade de realizar esse sonho que ele tinha. Que ele não conseguiria chegar naquele nível de beleza nas suas músicas, naquele nível de composição, algo tão rico assim. Então, Salieri, esse grande compositor, ele teve que viver essa frustração existencial no seu trabalho. A frustração de saber que nunca ele conseguiria criar algo tão rico e tão belo, tão genioso como Mozart havia criado. Mas em termos de resultado, Salieri foi um grande profissional. Ele chegou numa posição extremamente alta, teve sucesso, fama, sucesso financeiro, inclusive. Ele foi um grande profissional. Porém, nunca chegou perto de ser o prodígio musical que Mozart foi. Afinal de contas, quando eu digo Mozart, vocês conhecem. Agora, quando eu falo Antônio Salieri, quem é Antônio Salieri? Não é? Mozart fez o que poucos fizeram. Ele era um prodígio, ele foi um gênio. Aquilo que nasce talvez 1 em 1 bilhão. Mas ao contrário de Salieri, Mozart sofreu com rejeição e com grandes dificuldades financeiras. Você consegue perceber que tanto Antônio Salieri quanto Mozart, eles foram bem-sucedidos em alguns aspectos do seu trabalho, porém eles fracassaram em outros? Antônio não conseguiu ser o prodígio que ele queria musicalmente falando, porém ele alcançou sucesso e teve dinheiro. Mozart foi o prodígio, o gênio da música, reconhecido mundialmente até hoje, mas sofreu com dificuldades financeiras e rejeição. Imagine então Antônio Salieri sentado numa mesa com seus amigos depois do seu expediente de trabalho e expondo ali para os seus amigos a grande crise de frustração que ele estava enfrentando no seu trabalho. Porque ele não estava conseguindo, ele nem se via conseguindo realizar o que ele sonhava para o seu trabalho. Ele estava frustrado, então ele estava ali conversando com seus amigos e ele pediu um conselho. E seus amigos falam para ele, olha, tenta outra área, muda de carreira.
Quem sabe em outra carreira você consiga conquistar o que você quer sem frustração, sem essa crise existencial. Irmãos, esse seria um conselho errado. Sabe por quê? Primeiro, olhando para os dons, talentos e habilidades de Antônio, ele estava fazendo exatamente aquilo que os dons, talentos e habilidades dele foram desenhados para fazer. Ele fazia música. Suas habilidades demonstravam isso. Afinal, ele conquistou também o que poucos conquistaram. Além disso, trocar de carreira, trocar de profissão, acreditando que em outra carreira você não vai ter frustração, é uma tolice. Então é um conselho bobo, não é? Troca de carreira, porque em outra você pode não ter frustrações e não viver essa crise existencial. Abandone o privilégio que você teve de trabalhar em algo que você tem de fato dons e talentos para isso, por conta da sua frustração. Não é um bom conselho. Talvez hoje você seja como Antônio, tendo esse tipo de conversa com a sua família na mesa do almoço ou com seus amigos no intervalo do trabalho. Não é? Olhando para a sua carreira profissional e falando, nossa, eu não vou conseguir realizar minhas grandes aspirações, meus grandes sonhos. Eu não tenho conseguido colocar em prática tudo que eu sonhei. Eu não tenho conseguido realizar tudo que eu tenho capacidade para realizar. Ou então, percebeu que você não tem toda a capacidade neste momento para realizar o que você quer. E você está vivendo uma frustração muito grande profissionalmente falando. Mas se lembra que nós acabamos de ver que o trabalho traz consigo frustração? Então entenda que isso não significa necessariamente que você fez uma escolha errada ou que você está numa profissão errada. Você deve estar preparado para as frustrações normais do trabalho, mesmo estando na profissão certa, numa boa profissão. Você deve estar preparado para as crises que o trabalho vai produzir, para os desafios, para possíveis perseguições. Você tem que estar preparado para talvez não alcançar tudo o que você havia sonhado, ou perceber que você não tem toda essa habilidade que você achou que teria. Precisa desenvolver mais. Para encontrar resistência de outras pessoas no seu ambiente de trabalho. Você deve estar preparado para isso. Porque são pontos comuns e normais do trabalho, mesmo você estando numa profissão certa. Enfrentar essas coisas no trabalho não significa que você fez uma péssima escolha. Significa que você está trabalhando. Trocar de área somente por causa da frustração, acreditando que em outro lugar você não vai enfrentar isso, você não vai enfrentar frustrações, você não vai enfrentar resistência de pessoas, é trocar 6 por meia dúzia. Se esse é o motivo pelo qual você tem que pensar em trocar de trabalho, há de se considerar que você vai trocar 6 por meia dúzia. Porque não existe trabalho sem frustração. Não estou falando aqui de ambiente de trabalho abusivo, ambiente de trabalho que não cumpre as regras trabalhistas, não estou falando disso. Estou falando do teu sentimento, da forma como você tem encarado o seu trabalho. Uma vez que nós falamos sobre frustração do trabalho, eu posso entrar aqui eu colocaria como um subponto, mas eu vou colocar ponto 2, que é a idolatria do trabalho. O sofrimento do trabalho nos leva ao assunto de idolatria do trabalho. Imagina a cena, o pai dá de presente para o seu filho um patinete.
E o seu filho, ele sai andando pela garagem, né? Falando isso, até me recordo quando eu era criança, por volta dos meus 5, 6 anos, meus pais me deram um patins, né? E eles falavam que eu ficava andando pela garagem. Eles diziam que no início eu caía muito e eu falava para eles assim: vocês estão tentando me matar. Lembranças, né? Lembranças. E esse filho que ganhou o patinete, ele saía andando pela garagem, mas de repente ele começou a ficar muito furioso, ele ficou muito nervoso. Quando ele percebeu que o patinete dele não voava. Ele queria voar com o patinete. E cada vez que ele tentava voar com o patinete, que ele tomava um tombo, ele ficava mais irritado, ele ficava mais bravo. Até o momento que ele começou a chutar o patinete, começou a gritar. Extremamente furioso. Qual que é o problema aqui? O problema é muito simples, né? O patinete não foi feito para voar. Aquela criança, na sua ingenuidade, ela criou uma expectativa errada. Talvez no comercial da TV apareceu alguém voando com aquele patinete. E ela então acreditou que o patinete ia fazer ela voar. E a partir do momento que ela teve essa expectativa errada, ela se frustrou tremendamente. Ela começou a ter raiva. Qual era a solução? Bastava ela alinhar suas expectativas a respeito do propósito para o qual o patinete foi criado, e então ela iria aproveitar muito melhor todo o potencial do patinete. Uma vez ela entendendo que o patinete não foi feito para voar, e sim para ser guiado no chão, ela conseguiria aproveitar o patinete em todo o seu potencial. Onde eu quero chegar? O mesmo ocorre com o nosso trabalho. Se você tiver suas expectativas erradas em relação ao nosso trabalho, você vai ficar enfurecido. Você vai ficar furioso. Você vai ficar irritado. Você vai ficar frustrado. Você vai querer bater no trabalho. Você vai querer gritar com quem te colocou para trabalhar. Por quê? Porque você em algum momento colocou a expectativa de que você iria voar naquele trabalho. E a expectativa errada vai produzir efeitos errados. Um autor de um livro que fala sobre trabalho, Sebastian, sobrenome Traeger, ou Traeger, não sei como que diz o sobrenome dele, diz assim: o nosso trabalho jamais foi planejado para carregar o peso de nos oferecer a satisfação suprema e duradoura. E quando tentarmos fazer com que ele carregue essa carga, logo ficaremos desapontados. O seu trabalho, não adianta você criar essa expectativa que ele tem como propósito te oferecer uma satisfação suprema, uma satisfação plena. O trabalho não foi feito para isso. E essa frustração que o trabalho gera em nós, deveria deixar muito claro para você que ele não é digno da sua adoração. Ele não é digno da sua devoção. Assim como o garoto do patinete, todas as vezes que você esperar do trabalho aquilo que somente Deus pode te entregar, você está criando um ídolo. Por que nós idolatramos o trabalho? Eu não vou entrar profundamente nesse tema, só vou pincelar ele. Mas, basicamente, nós projetamos no trabalho, no resultado dele, algo que somente Deus poderia dar para nós. Satisfação, plenitude, realização, identidade. Tem pessoas que elas se fundem tanto com o seu trabalho que se elas fizerem outra coisa, elas perderam sua identidade. Sabe onde isso ocorre muito? Dentro da igreja. Do que a maioria me chama? Ainda brinco, me chama pelo meu nome. As pessoas me chamam de pastor. Ok, é o cargo que eu ocupo. Mas eu não tenho mais nome. Eu sou pastor. Agora veja, pastor é o cargo que eu ocupo. Alguém fica te chamando pelo ô contador, ô dono de loja, personal trainer. É o cargo, não é a identidade. Eu sou Samuel. Mas, por exemplo, tem pastores que se fundem tanto com o seu trabalho
Se você não chamar ele por pastor, ele fica cabreiro. Perdeu a identidade. E se um dia deixar de ser pastor, não sabe quem é. Eu não sou o pastor, irmãos. Eu estou como pastor. Eu sou Samuel. Você não é o que você faz. Vocês entendem? A sua identidade não é seu trabalho. Mas nós acabamos fazendo o trabalho virar a nossa identidade. Nós viramos o nosso trabalho. Por quê? Porque nós esperamos o trabalho, algo que somente Deus poderia nos trazer. E o trabalho se torna um ídolo em nossas vidas. E quando você idolatra o trabalho, você descobre que o trabalho é um senhor cruel, que escraviza os seus servos e ele nunca está satisfeito. Há necessidade de entregar sempre mais.
E 3, se você fizer do trabalho o seu ídolo, você irá sofrer. Mas se usar o trabalho para adorar a Deus, você irá provar da bênção do trabalho. Amém? Esses são os 3 principais pontos que hoje nós discutimos. E é os pontos que eu gostaria que você, de fato, refletisse e praticasse. Irmãos, como não seria diferente, agora é um momento que eu gostaria que você orasse. Que você colocasse diante de Deus o seu trabalho, a sua profissão, sua carreira, suas ambições. Que você fizesse uma análise. Claro que você não vai conseguir profundamente se analisar aqui por causa do tempo, mas que você iniciasse essa análise de quais têm sido suas expectativas a respeito do trabalho. O que o trabalho tem significado para você? Você tem servido o trabalho ou você tem permitido que o seu trabalho sirva de adoração a Deus? É necessário fazer uma reflexão. Talvez você encontre um ídolo no seu coração. Amém?